Então, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela foi criada especificamente para a proteção dos dados das pessoas físicas, ou seja, CPF, não CNPJ. Empresas têm outras leis que trazem a proteção que elas precisam. Porém, a LGPD é para pessoas físicas. Qual foi o principal objetivo dessa lei? O principal objetivo da LGPD foi especificamente para aquelas situações de venda de dados. Ou seja, você compra um imóvel e de repente você começa a receber ligações de prestadores de serviço, ou seja, se você deseja contratar colocação de gesso, de iluminação, de persianas, enfim, caracteriza-se que essa empresa vendeu uma lista de dados para que esses terceiros pudessem te contactar e vender o negócio dele. Essa é a proibição, a vedação da LGPD. Porém, ela engloba a nação como um todo, o país como um todo. Então, ela deve ser aplicada para as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Todas têm que se adequar. O que é importante? Muitas vezes o funcionário não se preocupa e acredita que a responsabilidade é exclusiva da empresa. E perante a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a empresa vai ser responsabilizada, a empresa vai precisar apresentar o plano dela de adequação. Porém, com um bom plano de adequação, você vai chegar especificamente até o funcionário que vazou os dados. Claro, não sendo o caso de vazamento virtual de hacker, que aí fica um pouquinho mais difícil de se chegar aos responsáveis. Mas, sendo um funcionário que descuidou das normas atribuídas pela empresa, ele responde funcionalmente pelo vazamento de dados, ou seja, ele deveria ter protegido determinado documento e não protegeu. Ele deveria ter feito um procedimento para a proteção daquele dado e não fez. Então, essa responsabilização pode atingir, sim, a empresa pode chegar a responsabilizar esse funcionário. Por isso a importância da conscientização. A adequação da LGPD, na verdade, ela é uma cultura criada dentro da empresa de proteção dos dados das pessoas físicas. Por isso é importante que todos os funcionários, especialmente os multiplicadores, que são gestores, tenham a consciência de que devem replicar as informações, verificar se estão sendo cumpridas. Os funcionários devem sim cumprir essa norma, porque a responsabilização pode chegar até eles. E como funciona essa questão de responsabilização? Quem são os responsáveis? Nós temos o titular dos dados pessoais, que é a pessoa física. Então, quando eu me direciono até um supermercado ou até uma farmácia e entrego o meu CPF, a partir daquele momento, aquela empresa é responsável pelos meus dados pessoais. Eu sou a titular dos dados pessoais. Controlador. Quem é o controlador? Nesse exemplo que eu citei, a farmácia ou o supermercado. Eles que controlam, eles que são responsáveis pelos meus dados. Mas e o operador? O operador, ele pode ser desde o funcionário que está manuseando aqueles dados, como uma empresa terceira que também recepciona aqueles dados. Eu citei o exemplo da farmácia do supermercado porque é mais claro e mais visível, mas no caso de um RH, folha de pagamento é terceirizada, é encaminhada por uma terceira empresa que processa essa folha de pagamento. Ela é uma empresa operadora externa, ela tem responsabilidades. E os operadores secundários, que são os funcionários, tanto independente se são internos da controladora ou se são funcionários desse operador externo. Esses funcionários também podem ser responsabilizados, como eu informei ontem. Nesse caso, essa empresa, quando ela é terceira, ela é uma operadora terceira, em que o controlador transmite os dados para ela, o que é importante, que esse operador
também tem adequação da LGPD ok. Porque com isso ela vai ter uma maior proteção nos dados pessoais que chegam até ela. Porque um vazamento de dados cibernético atualmente, na realidade que nós vivemos, ela pode acontecer no controlador ou nesse operador externo. Ela é mais difícil de controlar quando acontece, como já aconteceu inclusive nos tribunais de invasão cibernética. Por isso é importante que, se o operador é externo, que ele esteja adequado à LGPD. E os operadores secundários se responsabilizem e sigam as normas da adequação. Ou seja, se é para determinado arquivo ser salvo na nuvem, não salve no seu equipamento e depois transmita para a nuvem. Transmita direto para a nuvem. Você evita um risco desnecessário.